senti a necessidade de fazer esse vídeo porque muito se fala, não só sobre o MGTOW, sobre vários grupos masculinistas que são misóginos, né? O problema são as mulheres, o problema é o comportamento feminino, a hipergamia, etc. Mas não é tão simples assim. E essas conclusões são conclusões que vieram posteriormente, que foram mais consequências, correto? O que eu posso afirmar mais é a respeito de MGTOW, a respeito do movimento do direito dos homens. Basicamente, a constatação inicial, ela ocorreu há uma década, mais de uma década atrás, quando os MGTOWs iniciais, eles eram parte do movimento do direito dos homens. Porém, eles chegaram à conclusão de que a instituição atual do casamento, ela é totalmente corrupta, ela foi estragada pelo Estado e pelas mulheres, né? Foi estragada, foi destruída, e não tem mais como um homem operar dentro da instituição do casamento. Não tem mais como um homem operar e ser livre estando num casamento, numa união legal estável, ou até mesmo na situação de pai, de responsável por crianças, né? Porque as crianças se tornaram propriedade exclusiva da mulher. O homem é obrigado a sustentar, porém ele não tem propriedade, não tem autoridade sobre elas, mas enfim. Então, a primeira divergência, a primeira ruptura que ocorreu foi dos homens que ainda queriam operar dentro do sistema de casamento e paternidade, tentar reformar ele, tentar consertar, que são os homens que continuaram no movimento do direito dos homens, e os MGTOWs que caíram fora e formaram a comunidade deles, desistindo do casamento, da paternidade, na situação atual, com as leis atuais, enquanto as leis não mudarem, enquanto elas não forem reformuladas. Correto? Então, veja bem, inicialmente não existia essa questão de mas vão acusar os caras de ginocêntricos e etc. O problema são as mulheres, a hipergamia e tudo mais. Vamos deixar uma coisa bem claro, o problema principal não são as mulheres. O comportamento da mulher atual é praticamente o mesmo comportamento de uma mulher de 1.000, 5.000, 10.000 anos atrás. O problema é o grau de liberdade que é dado para essas mulheres e também a falta de responsabilidade que é dado a elas. É o quanto a sociedade deixa elas serem livres, simplesmente por ser livre, e acabando muitas vezes prejudicando e destruindo famílias, homens, filhos e etc. Entendeu? Então, a mulher ela é praticamente uma criança mimada, acho que até pior que uma criança mimada, um adolescente mimado, né? Quem teve aí filhos, chegou naquela fase do filho adolescente, viu o quanto o negócio é um inferno. Porque em certa forma, tu pode mandar nele, entre aspas, né? Porém, ele tem liberdade para fazer qualquer coisa. Para sair pelo mundo, para sair bebendo, transando e tudo mais. E tu, como pai, tu é responsável enquanto ele é menor. Então, basicamente, a mulher hoje em dia, ela é tratada como um adolescente mimado. A responsabilidade ou vai cair sobre os pais dela, ou vai cair sobre o namorado, sobre o marido, mas enfim. Veja bem, a questão inicial, a questão principal são as leis. Sempre foram as leis. Correto? A conclusão de que as mulheres também são um problema, e daí a gente começou a discutir qual seria a solução para tentar reestruturar a sociedade, tornar ela estável novamente, veio posteriormente. Quando a partir do momento que a gente parou de tentar discutir as leis e parou de tentar reformular elas, agir dentro do sistema, até mesmo na esfera política, a partir do momento que a gente desistiu do casamento e da paternidade, muitos homens continuaram se relacionando com mulheres. E daí tentando arranjar um relacionamento alternativo, cada um morando na sua casa, tendo uma monogamia de longa data, muitas vezes sem filhos, aí foi começando a ser feito as outras análises a respeito da natureza feminina, a respeito do comportamento feminino, e daí que começaram a surgir essas conclusões em uma grande produção de conteúdo. Foi a partir daí que a gente chegou na conclusão atual que não adianta essa ideia do igualitarianismo, do homem e da mulher, eles terem um relacionamento de igual para igual, no qual os dois contribuem de igual para igual. Isso não funciona. Isso não funciona porque a dinâmica de relacionamento do homem e da mulher não funciona dessa forma. O instinto masculino é incompatível com isso e o instinto feminino também é incompatível com isso. A maior prova está simplesmente no fato de que a mulher ela tem liberdade para estudar e trabalhar. Já desde a década de 60, 70,
E até hoje ela não quis saber de ter um relacionamento de igual para igual com um homem. Ela continua escolhendo um homem que esteja acima dela, um homem que vá cuidar dela. Ela se recusa muitas vezes a se relacionar com um cara que está no mesmo nível que ela, e especialmente um cara que está abaixo dela, compreende? Então, por que eu estou falando isso? Porque o pessoal vai falar, não, mas isso é genocídio, como é que é? É misoginia, vocês odeiam as mulheres, não sei o que. Não, essas conclusões a respeito da natureza feminina, elas vieram depois. A questão principal são as leis. Principalmente, especialmente, sempre foram as leis. Porque da mesma forma que as leis elas vão limitar o comportamento tóxico, o comportamento negativo masculino, veja bem, o que seria isso? Seria um homem sair por aí matando, sair por aí estuprando, sair por aí engravidando mulheres sem nenhum tipo de discriminação e abandonando elas, deixando os filhos também à própria sorte. Isso seria o comportamento negativo tóxico masculino. Esse comportamento negativo masculino, as leis encarregam de limitar esse comportamento e de punir os homens que cometem esses comportamentos. Compreende? Mas veja bem, o que foi feito a respeito dos comportamentos negativos e tóxicos femininos? No último século, na última metade de século, em nome do feminismo, em nome da igualdade entre aspas, isso tudo foi liberado? Compreende? As mulheres ganharam cada vez mais a liberdade sem responsabilidade de poder fazer o que bem entender, de não ter que lidar com as consequências dos próprios atos e das próprias decisões, sempre tendo alguém tendo que ir lá resolver os problemas para elas, especialmente o Estado, compreende? Então elas ganharam a liberdade sem responsabilidade de poder fazer o que bem entender, sempre tendo alguém no final da história para cuidar delas ou consertar as cagadas que elas fizeram, e as expectativas que a sociedade e os homens tinham em cima das mulheres também tiveram que ser todas abandonadas em nome da igualdade, entre aspas, em nome do feminismo. Por isso que a gente chegou, por exemplo, na situação atual, na qual o homem ele tem que ser o gadão provedor. Ele tem que ter status, ele tem que ter recursos, tem que ter casa, tem que ter carro, né? O cara tem isso, o cara tem aquilo, o cara tem aquilo lá. E as expectativas estão subindo cada vez mais. A gente consegue ver isso, por exemplo, nos gurus da sedução, esses caras de desenvolvimento pessoal, né, de homens de valor. Quer dizer, o fato do cara ter recursos e ter status já não é mais o suficiente. Ele ainda tem que ter um corpo de academia e ainda tem que ser um metrosexualzinho para ficar atraindo e mantendo a mulher dele. Mas em contrapartida, tu vê... E as mulheres? O que tu pode esperar de uma mulher hoje em dia? O que a sociedade, o homem, pode esperar de uma mulher? Nada. Qualquer expectativa que se poderia ter antigamente de uma mulher, para que ela seja uma boa companheira, para que ela contribua no relacionamento, na família e com os filhos, tudo isso foi abolido, porque isso foi considerado uma forma de opressão patriarcal. Veja bem, esperar alguma coisa das mulheres, muitas vezes uma coisa básica como responsabilidade, é misoginia hoje em dia. Compreende? Então veja todo o desenrolar da coisa. Foi a partir do momento que a gente parou de discutir só as leis, a gente abandonou a ideia do igualitarianismo entre os sexos e a gente começou a analisar de forma mais fria e analítica tanto a natureza feminina quanto a natureza masculina, a gente conseguiu chegar em outras conclusões e definir com mais clareza o que está errado na sociedade, o que tem que ser consertado, o que tem que ser feito para ajeitar ela. Então veja assim, a natureza feminina, o comportamento feminino é só mais um parâmetro, de análise. O MGTOW não é só isso, não é só, não sei o que, as mulheres atuais elas são tóxicas, elas não servem para ser namoradas, esposas ou até mesmo mães. Não, isso é só um parâmetro, isso é só mais uma consequência dos últimos 100 anos, mas a parte inicial e a questão inicial e a questão final, não só de MGTOW, mas do movimento do direito dos homens, são as leis. Porque foi essas alterações, essas reformas irresponsáveis, certo? Basicamente de experiência social, que foram feitas nas leis de casamento, de divórcio, de adultério, de guarda de filhos, pensão e etc. Até mesmo essa inserção do Estado nas questões de violência doméstica, etc., discriminando pra caramba um lado, foram essas questões legais que geraram mais problemas, compreende?
E daí todo esse desenvolvimento de conteúdo e de raciocínio em cima da natureza masculina e feminina foi a consequência que veio posteriormente para a gente chegar nas conclusões finais atuais do que tem que ser feito para reformar e consertar a sociedade. E, novamente, a gente está chegando nas leis, por exemplo. O que vai ter que ser consertado é as leis. Porém, veja bem, se não tivesse sido feita essa análise da natureza masculina e da natureza feminina, a gente poderia até hoje ainda estar exigindo uma reforma das leis baseada no igualitarianismo, baseado na ideia de que homens e mulheres são iguais e têm as mesmas capacidades, etc. O que seria uma besteira. O que seria uma besteira porque não ia dar certo, porque homens e mulheres não têm as mesmas capacidades e porque as mulheres também não iriam aceitar ter que ter o mesmo nível de responsabilidade que o homem. Então não ia ocorrer reforma alguma, mesmo porque a gente vive num mundo ocidental onde existe o voto universal. Compreende? As mulheres elas não vão votar para perder privilégios, elas não vão votar para ter mais responsabilidade, elas vão votar sempre para ter mais benefícios. Compreende? Então se a gente não tivesse feito a análise da natureza masculina e da natureza feminina, a gente poderia estar até hoje exigindo reformas que não dariam certo, que não se tornariam realidade, porque a gente ainda está operando na mesma situação do pessoal do movimento do direito dos homens. Tem um cara grandão do movimento do direito dos homens, de anos atrás, o Dan Esmay. Ele mesmo, quando teve aquela rixa dos MGTOW saindo do movimento do direito dos homens, ele era tão beta, assim, tão purple pill, que ele chegou a falar que se ele acreditasse que as mulheres são do jeito que os MGTOWs dizem que elas são, do jeito que os Red Pillars, né, os POAs Red Pillars falam que elas são, ele provavelmente ia se suicidar, ele não ia ver sentido em viver. Então veja o nível de Blue Pill dele. O cara tem aquele síndrome de princesa Disney, de achar que todas as mulheres são bondosas, todas as mulheres são virtuosas, entendeu? Que elas não são capazes de, em momentos de fúria, destruir o marido, destruir os filhos. E esse é um cara que está no meio do movimento do direito dos homens. Então imagine o tipo de reforma legal que ele ia defender. Seria uma reforma legal que não ia resolver nada. Compreende? Então, por outro lado, tanto os MGTOWs quanto os Red Pillars, assim, os POAs lá dos Estados Unidos, eles começaram a analisar de uma forma mais fria, sem apego à natureza feminina, tanto quanto à masculina, e hoje em dia nós estamos chegando na conclusão de que não adianta. Reformas que se baseiem na igualdade entre homens e mulheres não vão ser o suficiente. A única solução para tentar resgatar o Ocidente, que é algo que eu acho que dificilmente vai acontecer, seria uma reforma na qual direitos estariam acompanhados de responsabilidades. Resumindo, inevitavelmente a maioria esmagadora dos homens na sociedade, eles teriam mais direitos, especialmente direitos políticos, do que as mulheres, porque eles assumem a maior parte da responsabilidade da sociedade. A maior parte das mulheres, ou elas são incapazes de assumir o mesmo nível de responsabilidade, ou elas se recusam a assumir o mesmo nível de responsabilidade. Então, inevitavelmente, elas têm que ter menos direitos e têm que ter menos direitos políticos. Ah, mas Raccoon, então tu está dizendo que elas vão ter que ser escravas? Não. Mulheres de séculos atrás, no Ocidente, não eram escravas. Mulheres antes do voto feminino, no começo do século XX, não eram escravas. Compreende? O que eu quero dizer é o seguinte, ok, a gente tem uma minoria de mulheres aí que são realmente independentes, aí algo entre 25% e 20%. Então, com certeza, havendo essas reformas, essas mulheres elas iam ter quase que os mesmos direitos que os homens, né? O único direito que tem que ser exclusivo do homem é o direito de votar para a presidência. Porque se ocorrer uma guerra, é só o homem que vai para a guerra, só o homem que vai para o campo de batalha, é só o homem que é obrigado a ir para o alistamento militar. Mas veja bem, a gente pode ter uma sociedade reformada, que daí seja capaz de preservar a civilização ocidental, na qual só cidadãos livres, independentes, né, que trabalham e pagam impostos, podem voltar para cargos políticos. Podem ter, de certa forma, essa autoridade, esse direito político na sociedade, porque eles têm responsabilidade. E notem, eu não excluí as mulheres dessa jogada. Resumindo, é um sistema meritocrático. Entendeu? Na verdade, eu não estou discriminando nenhum lado. Só na parte da presidência que, para votar ali, tem que ser um homem independente, certo?
saudável, em idade para servir no exército e tudo mais. E pagador de impostos. Mas para todos os outros cargos, tu pode ter tanto homem quanto mulher votando, desde que seja independente, tenha o próprio salário, pague impostos e tudo mais. Ah, mas daí a maior parte dos votantes, cidadãos livres, serão homens. Ué, fazer o quê? Aí depende da pessoa. Depende do que a pessoa quer para a vida dela, depende do mérito, depende do quanto ela quer esses direitos políticos, do quanto ela quer independência. Se a pessoa não quer ser independência, quer ser cuidada pelos outros, não tem problema também. Essa pessoa vai poder estudar, vai poder trabalhar, vai poder seguir a vida dela, ter propriedade, etc. Só não vai poder votar, compreende? E da mesma forma, homens que não se sustentam, que não pagam impostos, eles também não vão ter direitos políticos. Vão ser escravos também? Não. Vão poder estudar, vão poder trabalhar, vão poder ter propriedade, mas veja bem o que ocorre nesse sistema. A pessoa que tem poder político e que pode decidir a respeito da sociedade é a pessoa que está assumindo responsabilidade não só sobre a sua própria vida, como também sobre o resto da sociedade. E daí tu tem também, de certa forma, não só como nós temos hoje em dia uma mobilidade social, mas tu tem uma mobilidade política. Durante o decorrer da vida da pessoa, dependendo da contribuição que ela está fazendo para a sociedade, na situação, no status que ela está ocupando na sociedade, em determinados momentos a pessoa pode ter poder político. Em outros momentos pode não ter poder político. Veja bem, um homem jovem, enquanto ele está estudando e recebendo auxílio dos pais, ele não vai ter poder político. A partir do momento que ele trabalha e está contribuindo para o Estado, aí ele tem poder político. Se ele se aposenta e desce no nível de renda dele, para de pagar impostos, ele perde o poder político dele. Da mesma forma, pode acontecer com a mulher. A mulher é jovem, está estudando e recebendo auxílio dos pais, não vota. Aí ela começa a trabalhar, é independente, ela começa a votar. E daí, de repente, depois ela se casa, decide ser dona de casa e mãe durante um tempo. Ok, nesse período ela para de votar. Depois ela volta a trabalhar, depois que os filhos estão um pouco maiores, ela volta a votar durante um tempo. E daí depois na aposentadoria ela pode também parar de produzir, parar de trabalhar e parar de votar, assim como a gente pode ter aquelas pessoas que nunca param de trabalhar ou se tornam grandes empresários e investidores, trabalham para o resto da vida, e a pessoa pode estar numa idade de que poderia estar aposentado, mas ainda está votando, compreende? Então não é só essa parte assim do relacionamento entre homens e mulheres que a questão importante é a lei, certo? É tudo bate na lei. Na parte social, na parte econômica, na parte cultural. E enquanto a gente tiver, por exemplo, uma sociedade na qual a pessoa se vitimizar traz poder para ela, uma sociedade na qual as pessoas só pensam em contribuir, quer dizer, não em contribuir, né, em sugar ao invés de contribuir. E o pessoal que está sugando tem tanto poder político, tanta autoridade quanto o pessoal que está contribuindo, o negócio só vai se degenerar, o negócio só vai cair. Não adianta, a gente tem que ter um sistema social e político meritocrático. Por que a economia funciona? A economia funciona porque a economia é meritocrática. A pessoa que alcança uma posição de influência, de status, de autoridade, é a pessoa que produziu mais, é a pessoa que gerou mais valor, é às vezes a pessoa que se sacrificou mais. Então veja bem, por que culturalmente o negócio não funciona da mesma forma? Por que politicamente o negócio não funciona da mesma forma? O porquê a gente sabe, né? A gente sabe porque, de certa forma, o socialismo, o comunismo, o feminismo, né? Essa ideia de que todos têm que ser iguais, sendo que ninguém é igual em capacidade e, obviamente, se não são iguais em capacidade, não tem que ter igualdade nos resultados. Mas, de alguma forma, a sociedade ocidental se tornou doente e criou essa ideia de que todo mundo é igual, mesmo não tendo a mesma capacidade, mesmo não nascendo igual, e a gente tem que forçar todo mundo a ter os mesmos resultados. E daí criou toda essa Olimpíada da opressão que ocorreu nas últimas 2 décadas. Mas enquanto a gente não abandonar essa ideia, veja o quão perigoso é o materialismo intelectual. É a recusa da pessoa de abandonar ideias que não só são erradas, como ideias que são prejudiciais. Compreende? Enquanto essas ideias não forem abandonadas e as pessoas não abandonarem esse materialismo intelectual e estarem dispostas a fazer reformas, a operar de outra forma e abandonar também ideias, ideologias e moralidades que não têm serventia nenhuma, que não produzem bons resultados, pelo contrário, produzem maus resultados, aí a sociedade só vai se degenerar, entendeu? Aquela questão, a pessoa não aprende por bem,
né? A pessoa aprende por mal. Para conseguir bons resultados, para crescer, não é um caminho fácil. Se fosse um caminho fácil, todo mundo faria, compreende? Para tu alcançar o sucesso, para tu progredir, o caminho ele é doloroso e ele exige sacrifícios. Isso não é só na esfera individual, não é no micro, isso é no macro também, compreende? Então no macro, no nível social, cultural e político, a gente tem que ter algo que emule o que também ocorre no micro, compreende? O macro tem que emular o micro. Então a pessoa, para alcançar status, poder político, influência, ela tem que provar que ela é responsável. Ela tem que gerar valor, ela tem que estar disposta a assumir responsabilidade e também cometer sacrifícios, compreende? Por isso que é aquela questão, isso é uma questão que, olha, eu já tenho na minha mente há mais de 2 décadas, já desde que era pirralho. Tu não pode ter liberdade sem responsabilidade. Uma anda lado a lado. É aquela questão, por exemplo, se tu tem liberdade, porém tu não tem responsabilidade, tu é um tirano, compreende? E se tu tem responsabilidade e tu não tem autoridade, tu é um escravo. Não tem como o negócio funcionar. Tem que ter os dois. Total liberdade com total autoridade é tirania. Para tu ter autoridade, tu tem que ter responsabilidade. Para daí tu ter um sistema justo. E também é o mesmo passo, né? Que nem eu já falei. Quando a pessoa não tem autoridade e não tem liberdade, só tem a responsabilidade, é um escravo. Outra hora eu vou ter que fazer um vídeo a respeito desse gráfico. Esse é um gráfico que tá ligado a esse pessoal de administração, que fala mais ou menos como é que funciona a dinâmica dentro de empresas, e veja como uma coisa puxa a outra, uma coisa emula a outra. Eu acabei de falar como é que devem ser as dinâmicas assim na esfera individual, na esfera familiar, né, no micro, e daí tu veja que a mesma coisa também é implementada dentro de empresas, em organizações grandes, e também a mesma coisa tem que ser estendida para a esfera política, para a esfera governamental, para a esfera cultural. E veja bem que as mesmas dinâmicas que geram bons resultados, que têm sucesso, tanto no micro, tanto nas empresas quanto no governo, são as mesmas, entendeu? Tu não pode divergir. E a partir do momento que tu não segue mais esses parâmetros, tu não segue mais a dinâmica, tudo começa a se degenerar. E daí tu consegue ver, por exemplo, desestruturarização da família, né? Destruição da família. Aí tu consegue ver também as empresas se tornando mais socialistas, entendeu? Tendo esses rolos da justiçada social, o negócio do quem lacra não lucra, né? O get woke, go broke. E daí tu consegue ver também a situação do Estado. O Estado, quando ele começa a dar poder político e recompensar as pessoas que não contribuem, as pessoas que só sugam, veja só como se forma um Estado socialista que vai acabar colapsando, certo? Um Estado cada vez maior e cada vez mais corrupto. Então tudo meio que segue o mesmo caminho, certo? A questão basicamente são as leis, e as leis elas têm que se basear no que funciona. Elas têm que se basear no que funciona, no que gera resultados, e elas têm que partir da premissa que de certa forma é universal, que responsabilidade e sacrifício têm que ser recompensado com autoridade e benefícios. Qualquer momento que tu foge dessa linha, tu tá abrindo um espaço, para riscos, tu tá abrindo um espaço para perigo, tu tá abrindo espaço para o caos e para desestabilização.